Olá, sou Lúcia Faria. Eu vim na Berge hoje para conversar com o presidente da entidade, o Paulo Nassar, que é professor da USP também. O Paulo tem uma visão muito particular sobre a comunicação e a comunicação corporativa, que ele chama de comunicação em corporações. É uma visão meio diferente. Também ele fala da participação dos profissionais de comunicação nos comitês de compliance das empresas, junto com o RH, junto com o jurídico, enfim, nesses tempos de crise, é bem interessante essa conversa. Veja só. Olá, eu sou o Paulo Nassar, professor livre-docente da Escola de Comunicações e Artes, coordenador do Grupo de Estudos de Novas Narrativas da ECA-USP e presidente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABERJ. No final de 2015, a ABERJ fez uma pesquisa especial para o jornal Valor Econômico sobre a questão da comunicação e do compliance. Quer dizer, como é que a empresa hoje ela trabalha os temas, as narrativas, os comportamentos ligados aos ajustes da empresa em relação aos comportamentos éticos, às decisões gerenciais, as decisões, eu diria, do porteiro ao presidente da empresa, que vão impactar aquilo que a gente chama imagem, que vão impactar a reputação da empresa e principalmente do ponto de vista da legalidade desses comportamentos e também se esses comportamentos, em última instância, são legítimos, né? Porque o grande desafio hoje de qualquer organização é a legitimidade, né? E muitas vezes comportamentos que são ilegais do ponto de vista daquilo que a sociedade entende por legal, vão impactar o simbólico da organização, né? Aí passando por identidade, missão, visão, reputação e etc. O surpreendente nessa pesquisa é que um tema que envolve uma mudança cultural, uma mudança da alma das pessoas da organização, porque quando a gente fala em empresa e instituição, nós estamos falando de pessoas, né? Que compõem essa organização, que dão vida, que fazem, né, essa organização no social. Então, o surpreendente foi que no Brasil, hoje, nesse ambiente de Operação Lava Jato, de presidentes de empresas importantes, maiores do país, presos, questionados e etc., apenas 77%, tá, de uma amostra importante de empresas tinham comitê de compliance. Agora, o mais impressionante, eu diria até escandaloso, é que apenas 44% desses 77% tinham comunicadores no comitê do tema compliance, tá? Das questões ligadas à compliance. Ora, a gente sabe que para mudar a cultura, a empresa tem que fazer uma comunicação, produzir narrativas poderosas que possam fazer com que as pessoas entendam a complexidade dos assuntos, e geralmente são assuntos que produzem inúmeros pontos de vista, produzem controvérsias, e sem, então, uma comunicação e narrativas produzidas de forma eficiente, narrativas encantadoras, as empresas não vão conseguir mudar comportamentos, né? No momento que esses comportamentos, literalmente, né, concretamente, eu diria, destroem valor organizacional, valor financeiro. Quer dizer, nós estamos vendo empresas praticamente indo para situações falimentares nessa situação. Então, é um tema importante, é um tema que nós temos que ver como meio copo vazio. A mestiçagem na comunicação ela é uma realidade, né? Nós não temos hoje donos do campo da comunicação. O que a gente tem no Brasil, e foi uma construção histórica nesses últimos 50 anos, é uma área em que você tem profissionais que vêm de inúmeras origens e que trabalham de forma harmoniosa, né? Então, essa harmonia ela se deu na mestiçagem de relações públicas, com jornalistas, com publicitários e com novos entrantes hoje no campo da comunicação, quando a gente pensa, por exemplo, na realidade do audiovisual, na realidade do digital. O que é importante que esses comunicadores tenham é
a visão de que não se fala mais em comunicação simplesmente de forma do ponto de vista da transmissão, do ponto de vista técnico, né? Isso é um dado hoje de quando se faz comunicação. O que a gente precisa avançar cada vez mais é numa visão dialógica, entendendo que ser estratégico hoje é ser dialógico. Então, comunicadores que trabalham nessa área, que formaram uma nova profissão, devem entender essa realidade dialógica e o que significa isso. Qualificar o diálogo, né? Entender que esse diálogo ele tem muitas interfaces. É o diálogo que tem interface com a filosofia, com a administração, com a história e outras áreas. O que nós temos hoje como uma realidade é a comunicação em empresas, comunicação em instituições, comunicação que deve ser trabalhada de forma radical do ponto de vista técnico, ético e estético. Nós não temos comunicação empresarial, né? Isso é um termo que foi construído de forma histórica no Brasil, em que a gente assume na nossa própria marca, quando nós estamos falando de Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, mas na realidade o que nós temos é comunicação em empresas, né? A Aberj tem uma segunda denominação, né, entre outras, que é a Associação Brasileira de Comunicação Organizacional. O que nós temos não é comunicação organizacional, é comunicação em organizações. Da mesma forma que nós não temos comunicação corporativa, nós temos comunicação em corporações, se os comunicadores quiserem utilizar desse termo, que é um termo gremial, é um termo, eu diria, medieval, tá? E que na sociedade atual, de certa forma, não, vamos dizer, deixa claro que hoje você não tem, vamos dizer, organizações isoladas, né? Corporações isoladas, empresas isoladas. O que nós temos, na realidade, organizações, seja empresas ou instituições, que que fazem parte de um território, né? Que não se separa da sociedade. Cada vez mais nós temos um território só. Nós temos, na realidade, que é por isso que é importante entender que nós fazemos comunicação em organizações. Não é um outro tipo de comunicação, não é uma comunicação que tem uma outra ética, que tem uma outra estética, que tem uma outra técnica. É uma comunicação que, na realidade, hoje, ela tem que ser vista cada vez mais pela sociedade como algo não exótico, como algo separado da sociedade. Por isso que eu digo que cada vez mais sociedade e organizações fazem parte de um território que é único.